Gostaria que vocês falassem sobre a relação do casal composto por um neurotípico e outro com transtorno do espectro autista. Nesse caso é difícil, porque ele não é neurotípico. É isso que eu ia falar. Eu não sei. Ele Eu é achava TDAH. que eu era neurotípico. Há pouco tempo atrás eu descobri que eu sou Teve o TDAH. diagnóstico dele. E então é difícil eu me colocar na posição de um neurotípico para tentar dizer das dificuldades ou de qualquer especificidade de uma relação. Mas eu entendi o espírito da pergunta. Como lidar com as diferenças? Vocês enfrentam ou enfrentaram dificuldades por causa disso? Sim. Lidar com as diferenças antes do diagnóstico dos dois era mais difícil. Era muito mais difícil porque a gente não tem as respostas de por que essa pessoa funciona dessa forma ou se comporta daquela forma. Tá? Ao mesmo tempo que ela sofreu críticas no passado porque não dirigia, porque não se sentia bem para dirigir, eu recebi críticas porque sou muito esquecido. Da mesma forma que eu fiz cobranças a respeito dela, que eu não deveria ter feito, porque são partes inerentes da personalidade dela, do cérebro dela. O contrário também é verdade. Então, precisa ter muito respeito, precisa ter muita paciência, precisa ter muita empatia para tentar compreender o que aquela outra pessoa está passando. Eu quero fazer precisa um se comentário. vencer o orgulho de querer estar sempre certo. Então, é uma parceria, tem que ser uma verdadeira parceria, um verdadeiro companheirismo, e porque a maneira de pensar é diferente, né? Então, muitas vezes a gente não chega num acordo, muitas vezes a gente... Mas a gente é muito parecido em muitas coisas, né? Eu acredito que para um neurotípico neurodiverso talvez seja um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, eu gosto de citar o que eu ia comentar, eu gosto de citar um estudo que eu li que foi feito na Austrália. Pegaram dois grupos, um grupo de neurotípicos e um grupo de neurodiversos, tá? E, na verdade, autistas apenas, se eu não me engano. Eu vou achar esse estudo depois. E esses dois grupos, eles fizeram a brincadeira do telefone sem fio. Então, eles... Primeiro, testaram autistas com autistas somente e neurotípicos com neurotípicos. E aí, nesse grupo de autistas, davam um recado para o primeiro, passava informação até chegar ao primeiro. E no neurotípico, mesma coisa. E depois eles pegaram os dois grupos e misturaram. Fizeram uma mistura de neurotípicos com autistas e botaram em dois grupos, deram informação, passaram nos dois. Conclusão: eles perceberam que quando você dá um recado para um autista, o recado chega no final para o próprio autista de forma correta, e quando eles davam para um neurotípico era a mesma coisa. Mas quando misturavam, os recados não chegavam do jeito que tinham que chegar. E o que eles estavam querendo provar com isso? Que os autistas se entendem melhor com os autistas e os neurotípicos com os neurotípicos. Que quando mistura, essas pessoas não se entendem. Então, assim, eu acredito que neurodiversos acabam ficando mais amigos de pessoas neurodiversas e tendo relações com pessoas que também estão na neurodiversidade. É mais fácil, né? Qualquer tipo de relacionamento, amizade, relacionamento amoroso, você lidar com pessoas que você conseguir ter um relacionamento com alguém que é mais parecido com você. Não sei se faz sentido para vocês. A Giovana tá comentando ali: eu não ando de mão dada com o meu marido porque me incomoda. Você sabia como que a gente andava de mão dada? Hoje em dia a gente anda de mão dada com as crianças, né? Porque a gente tem medo deles saírem correndo. Mas quando a gente namorava, a gente andava de mão dada assim, ó, dessa mão aqui. Eu segurava o dedão dele. Era assim que a gente andava. Porque se ele entrelaçasse os dedos, é muita coisa entre os dedos que eu fico sentindo e percebendo. Aquele contato o tempo todo, ainda tem aliança aqui para atrapalhar. Então, para mim, não dá.
não dava. Agora tem que dar. Com as crianças eu tenho que ser firme para não sair correndo, né? Mas continua. E o Rafa tem uma história da época da faculdade de psicologia. Conta. O teste de emoções que ele teve que fazer em um monte de gente, em 100 pessoas, né? Foi um teste que a gente fez, eu acho que foi no segundo ou terceiro período da faculdade de psicologia. E a gente decidiu, o meu grupo decidiu fazer um estudo sobre reconhecimento de expressões faciais. E não era um estudo relacionado ao autismo, era um estudo, eu não lembro exatamente qual era o objetivo do estudo, mas a gente estava naquele momento estudando expressões faciais. Então a gente fez um questionário, pegou um colega nosso da faculdade, que era ator, tirou várias fotos dele representando expressões faciais, colocou numa folha, a gente fez online, né, e mandou para 100 pessoas para participar desse teste. E o que as pessoas tinham que responder... Não foi online não, foi em uma folha. Naquela folha? Época não tinha muitos anos atrás. Então foi em papel. A gente imprimiu os papéis. Sim. E no papel tinha 10 expressões faciais diferentes. E você tinha que escrever embaixo o que era. Era múltipla escolha. Era múltipla escolha. Então, tipo, o número 1 é raiva, felicidade, nojo ou tristeza. E por assim vai. E a Thaís, na época, ela preencheu para mim, ela participou desse estudo. Meus pais, seus pais, sim, um monte de gente. O estudante vai catando todo mundo que pode, né, para concluir um estudo. E eu fiquei surpreso porque a grande maioria das pessoas, o resultado da nossa pesquisa foi que a grande maioria respondeu entre 9 e 10 corretas, né? Respondeu um aproveitamento quase 100%. E tinha alguns pontos fora da curva, e o ponto mais fora da curva era justamente a Tata. Ela acertou 6 das 10. Né? Até que eu fui bem. E na época foi um negócio que me chamou a atenção. Mas você dizia que eu tinha gostado de você e te pedi em namoro porque você era esquisita, diferente. E na faculdade de psicologia você falava que tudo que você estudava você lembrava de mim. Tudo você me via. Eu acho que eu estava apaixonado, por isso que eu lembrava de você. Tava, né? Ainda tô, né?